Olá, hoje, segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor. Neste tempo em que a figura do pastor tem sido tão desprestigiada, tão atacada e também tão incompreendida, vale a pena fazermos uma reflexão. É verdade sim que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem o seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. Vale a pena uma oração pelo seu pastor. Vale a pena aferir e conferir os reais valores deste ser humano incrível, cuja responsabilidade é tão vital. Conduzir o seu rebanho ao aprisco seguro do Senhor. Que Deus abençoe os nossos pastores. O valor de um pastor não é medido por sua popularidade, ou por seu poder de persuasão, ou pela quantidade de pessoas que ele consegue agregar, mas sim por seu caráter e por sua fidelidade a Deus. O valor de um pastor não é medido pela aprovação de homens, mas sim pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. Por isso, o seu ministério, a sua missão é algo que transcende, que vem do céu para que ele cumpra aqui na terra. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir o seu rebanho com a genuína palavra de Deus, com a pureza da palavra de Deus, com a essência do que vem dos céus. Há pastores que se preocupam com a lã, mas há muitos pastores ainda que se preocupam verdadeiramente com as ovelhas, com a vida de suas ovelhas, com o bem-estar de suas ovelhas. O valor de um pastor não é medido pelo salário que ele ganha, mas sim pelo serviço que ele presta. O valor de um pastor não é medido por sua capacidade política e de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo, fiel e reto diante de Deus. O valor de um pastor não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação onde ele congrega-se, mas pelo serviço que ele presta à obra de Deus. O valor de um pastor não é medido pela satisfação dos seus ouvintes, mas por sua preocupação coerente aos valores do Evangelho bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, muitas vezes desagrada por confrontar a pessoa que recebe a sua mensagem com a verdade. Pois bem, o valor de um pastor não é medido pelo seu poder ou pelo seu status, mas por sua submissão e obediência ao Senhor. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que muitas vezes julgamos fracos e até mesmo incapacitados para uma determinada missão. O valor de um pastor não é medido também por sua condição física, mas sobretudo por sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou de pessoas que o rodeiam, mas sim o seu amor às pessoas, o amor sacrificial, o amor de Cristo, o amor que se doa, o amor que se gasta pela vida de outras pessoas. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas sobretudo pela autoridade de seu viver, a forma como ele vive, o modelo de vida dele, fala muito mais alto do que as palavras que ele discursa. O valor de um pastor
não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da membresia de sua igreja, mas pelas transformações que suas mensagens conseguem gerar naqueles que a recebem. Há por aí templos cheios de pessoas vazias e igrejas pequenas onde pessoas experimentam de fato o verdadeiro manancial que vem dos céus e a salvação em Cristo Jesus. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder de empolgar a sua igreja ou a sua plateia, pois o seu chamado é para pastorear e não para animar auditórios. O valor de um pastor não é medido pelas crises pelas quais ele passa ou deixa de passar, mas pela maneira como ele se comporta em momentos adversos, em momentos difíceis da sua vida. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos. O pastor é dependente de Deus e não de homens. O pastor é homem frágil e pequeno, sim, por meio do qual Deus realiza coisas grandes e extraordinárias. O pastor é consciente que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresas. Ele não se preocupa com números, mas com a saúde espiritual das ovelhas do seu rebanho. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo em que nós vivemos, as tendências que o mundo aplica sobre a sociedade, mas ele se esforça para tirar vidas deste mundo que escraviza. O pastor de valor forma valores em outras vidas. Portanto, meu querido e amado irmão, se você tem um pastor, agradeça a Deus, ore por ele, interceda por ele e ame-o de todo o coração. E você, meu querido irmão, pastor, pastora, desejamos a você nesse dia um feliz dia e que seu ministério seja ricamente abençoado pelo Senhor. Um grande abraço a todos.